Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser a respeito de descolamentos invasivos de celulite, tá? A gente vai demonstrar 3 procedimentos diferentes. Um deles vai ser o descolamento com fios de aço, o outro descolamento com fio com agulha, que vai ser com aquela agulha cor-de-rosa, tá? Agulha 18x12. E o terceiro tipo de descolamento vai ser com subcisor, tá? Então a gente vai ter 3 aulas em uma aula só. A gente vai demonstrar as 3 agora e eu vou mostrar para vocês só aqui as áreas que a gente vai tratar primeiro, certo? Então o nosso descolamento de hoje vai ser realizado no glúteo, tá? A gente tem aqui algumas características diferentes de celulite. A gente tem celulites em graus menos avançados e celulites em graus mais avançados com retrações maiores, tá? Então a gente vai tratar as celulites com graus menos avançados, aqui um grau 3, né? A gente vai tratar com descolamento com agulha, certo? Não porque tenha que ser com agulha, com grau menos avançado, tá? A gente pode usar qualquer uma das 3 técnicas em todos os graus de celulite. Mas eu vou escolher tratar com fio de aço as que têm um grau mais avançado, como essa aqui, que é um grau 4, que já tem retração, e essa aqui também, tá? Então aqui a gente vai fazer com fio, tá? Essa aqui a gente também vai fazer com fio. Aqui a gente vai fazer com agulha. Eu tô escolhendo essa diferenciação só porque eu preciso mostrar para vocês as 3 técnicas, tá? E essa aqui a gente vai fazer com subcisor, tá? Então a gente vai demonstrar as 3 técnicas na mesma paciente. O procedimento é todo feito com anestesia tumescente. A gente vai iniciar pela anestesia das regiões e depois a gente vai começar a fazer os procedimentos. Não tem uma ordem correta, a gente vai começar de cima para baixo só para facilitar para vocês, porque primeiro vai ser com agulha, depois com fio e por último com subcisor, certo? Bom pessoal, agora a gente vai começar a fazer anestesia para fazer os pertuitos de entrada, tá? Então a gente vai fazer um pontinho de anestésico aqui. E a gente vai fazer toda a anestesia com cânula, certo? Pode ser feito com agulha? Pode, mas não tem necessidade, principalmente quando é uma área maior, assim. Eu aconselho que vocês comprem uma cânulazinha que serve para fazer anestesia, tá? Então a gente faz pertuitozinhos de entrada, tá? Perto da zona que vai ser tratada. E aí, nesse pontinho que a gente está anestesiando, a gente vai entrar com a cânula. Aqui, ó, como eu tenho 3 áreas muito próximas, eu vou fazer só um pertuito de entrada, que a cânula vai conseguir alcançar todas elas depois, tá? E é bem pouquinho, 0,2 ml. A gente já 0,2 ml de xilo com vasoconstritor, tá? A gente já consegue com isso fazer uma boa anestesia, porque a gente só precisa anestesiar o pontinho que a gente vai entrar com a agulha. A gente vai fazer um pertuito com agulha rosa e aí vai começar a fazer a anestesia com a cânula aqui nessas zonas já marcadas, tá? Bom, pessoal, então agora a gente vai começar aqui, a gente vai abrir um pertuitozinho para cânula com a agulha 40x12, tá? Que é a agulha rosa, 18 Gmail, tá? Na zona que já tá anestesiada, a gente entra só com bisel para cima, só o bisel dela, só para fazer um pertuito de entrada, tá? A gente não precisa entrar com toda a agulha, é só com a pontinha dela mesmo. A anestesia que a gente vai utilizar aqui é a anestesia de Klein modificada, tá? 100 ml de soro fisiológico, uma adrenalina de 1 ml, 10 ml de bicarbonato, tá? E 20 ml de lidocaína sem vasoconstritor. Então a gente vai entrar com a nossa cânula aqui, ó. Minha cânula tá aqui, tá no subcutâneo profundo, tá? Eu vou fazer a anestesia. Bom, pessoal, então agora a gente vai iniciar a anestesia, ó. Vocês vejam que a cânula tá ali no subcutâneo, tá? A gente vai deixar bem cheinha essa área aqui, que a gente vai tratar. Essa anestesia não dói. A gente consegue, com o bicarbonato, a gente consegue impedir aquela ardência típica da lidocaína.
e a gente vai colocar anestésico até a gente ver que tá bem cheinho aqui, tá? A gente precisa ter uma boa tumescência, que a gente fala, que é quando fica o tecido bem descolado, ó. Vocês vejam que tá criando aqui essa tumescência. É o mesmo esquema que a gente faz para quando a gente vai fazer uma lipo, tá? A gente tem que deixar o tecido bem engurgitado, bem cheio de anestésico, não só para facilitar o próprio descolamento, o procedimento, mas também para nos ajudar no próprio resultado. Aqui a gente já vai conseguir ter um descolamento do tecido superficial em relação ao tecido profundo. Então isso vai facilitar a hora do descolamento, que a gente vai conseguir pegar melhor as traves de fibrose, né, que estão ligando o tecido profundo ao tecido superficial, e a gente também vai conseguir um melhor resultado fazendo isso. O descolamento nos ajuda na parte técnica e nos ajuda no resultado do procedimento. Então, pessoal, a gente vai começar agora a fazer o descolamento aqui nessas duas de cima com agulha, tá? Agulha rosa, 40×12. As duas inferiores vão ser descoladas com fio e do outro lado a gente vai ter duas com fio, uma com subcisor, tá? E uma com fio também, que esses aqui ainda não estão anestesiados, só o pertuite de entrada, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: agulha rosa 40×12 conectada em alguma seringa que fique ergonômica para a mão de vocês, tá? Eu tô aqui com uma seringa de 10 que já tá inclusive preenchida com anestésico. Se vocês preferirem colocar em outra seringa, tanto faz, tá? Essa parte não é importante, só que não tem condições de a gente fazer esse descolamento com a agulha sozinha na mão, porque fica muito desconfortável, tá? A gente tem que colocar ela até o final, ó, como vocês estão vendo, e a gente vai ter que descolar esse tecido. Vocês vejam que isso aqui é totalmente diferente da gente estar numa pele do rosto, por exemplo, que a gente consegue fazer, ó. Quando a gente está no plano correto dos planos de injeção, a gente coloca uma cânula ou uma agulha, a gente faz assim, a gente descola. Aqui, como a gente tem aderência, ó, de celulite, a agulha não anda, tá vendo? Então, a gente vai fazer um descolamento de toda essa área, ó, tá? Bisel para cima, esse bisel é cortante, né? Então, ele vai fazer a ruptura aqui dessas fibras, né, de aderência. E, consequentemente, vai fazer um pequeno sangramento aqui embaixo. O sangramento é muito menor do que se a gente não tivesse usado vasoconstritor, tá? Mas não tem necessidade aqui de, eu quero um sangramento maior, então eu não vou fazer vasoconstrição. Não é necessário, porque aqui a gente tem um efeito mecânico, tá? Então, pessoal, a gente tem que ver, ó, a gente quase vê a agulha por transparência, tá vendo? Óbvio que se a gente enxergar por transparência uma agulha desse calibre é porque a gente tá muito superficial, mas a gente consegue perceber ela andando ali no subcutâneo, ó, tá? E aí a gente vai fazer um descolamento em leque até a gente conseguir ter uma ruptura dessas fibras e a gente conseguir dançar com a agulha, ó. Eu já tô conseguindo fazer essa dança, ó, tá vendo? Eu já consigo ver ela se movendo ali no subcutâneo. Então, é sinal que o nosso descolamento está sendo efetivo, tá? Ó, o que já está acontecendo? A gente já consegue mexer, tá? Então, a gente está terminando o descolamento aqui desse lado, ó. Vocês vejam que a gente já tem mobilidade da agulha no subcutâneo, tá? E a gente continua onde a gente sentir que ela ainda trava um pouquinho. A gente continua fazendo o descolamento até que a gente vai conseguir passar com a agulha, tá? Vocês vejam que eu tô passando com ela e agora ela tá se mexendo. Então agora a gente conseguiu um descolamento efetivo, tá? Nessa hora pode sangrar um pouquinho mais, mas nunca é um sangramento importante. A gente vai para nossa próxima. Ó, vocês vejam que aqui a gente já tem uma mobilidade melhor do que a gente tinha antes. E às vezes só fazendo esse trabalho aqui, ó, de fazer esse lequezinho, a gente já consegue fazer o descolamento, que é exatamente essa técnica do subcisor. A gente vai entrar ali e vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer movimentos puxando sempre pro lado da lâmina, tá? Com a agulha a gente vai fazer movimentos em leque, mas nada nos impede de fazer esse mesmo movimento do subcisor. Aqui vocês vejam que o próprio descolamento já nos ajudou bastante, ó. A própria anestesia descolou aqui já nos ajudou a melhorar o resultado, tá? A gente já tem uma mobilidade aqui só pelo descolamento da anestesia de Klein aqui no subcutâneo. Então essa aqui a gente fez bem mais rápido do que a anterior, ó. Sentiu que o tecido está todo descolado, tá pronto, certo?
E agora a gente vai fazer fio de aço aqui e fio de aço nessa aqui, tá? Bom, pessoal, então a gente vai começar o descolamento com o fio, tá? O fio tem uma agulha em uma das pontas e no restante é somente o fio de aço, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso dar o número do fornecedor para vocês. A gente vai entrar com essa agulha por aqui, vai sair na outra ponta, porque a gente não consegue fazer toda a curva com ela. Depois a gente entra pelo mesmo pertuito e vem até aqui de novo. E aí a gente vai sair descolando esse subcutâneo todo, tá? A gente tem que achar o plano correto, que é o plano de subcutâneo, tá? Aqui, ó, vocês vejam que a gente consegue ter uma certa mobilidade com a agulha, né? Então a gente vai fazendo a curva. Quando vocês tiverem muitas celulites para descolar, vocês descolem em pequenas regiões, tá? A gente não pode fazer aqui uma região grande porque a gente não tem um bom tamanho de agulha e porque a gente não consegue ter uma precisão do que a gente vai fazer, tá? A gente vai sair por aqui e a gente vai costurando aqui, tá? Então a gente vai entrar aqui, sair mais ou menos aqui e sair aqui de novo. A gente não vai conseguir fazer toda a curva com ela porque vocês vejam que como a gente tem muita trave de fibrose, a gente já entortou aqui a nossa agulha, tá? A gente já fez quase toda a volta, tá? Vocês podem fazer essa entrada e saída quantas vezes vocês quiserem. Geralmente eu faço só em uma ou duas vezes, tá? A não ser quando tá muito difícil aqui de fazer esse descolamento. Aí a gente tem que fazer um número maior de pertuitos. Quase completa a nossa volta. E agora a gente tem aqui a nossa volta completa, tá? Então, o que que acontece? Aqui eu tenho a ponta inicial do fio e aqui eu tenho a parte agulhada que eu acabei de tirar, tá? Geralmente é muito mais fácil a gente cruzar os dois, ó, tá? A gente vai fazer como se fosse um Ezinho aqui, ó, tá? Essa ponta aqui é a que tá desse lado e essa ponta é a que tá desse lado. Então, a gente vai vir puxando e fazendo um descolamento, tá?
O fio não costuma durar muito, tá, pessoal? O fio não costuma durar para fazer muitos descolamentos. Às vezes a gente tem que gastar um fio para cada celulite que a gente vai descolar, cada área que a gente vai fazer, tá? Porque aqui a gente tem que colocar uma certa força. Depois que ele começa, que ele chega no subcutâneo, a gente consegue descolar mais fácil. Mas esse início aqui é um pouquinho mais chatinho. Esta agulha, a agulha rosa. Vejam que aqui ele tá pinçando um pouquinho a derme, eu vou dar uma descolada ali pra gente facilitar aquele deslize no subcutâneo, tá? Tudo bem, Diego? Só eu tive que parar aquele vídeo anterior porque o fio arrebentou, tá? Então a gente descolou ali, agora eu passei o fio nessa outra celulite aqui e a gente tá descolando esse lado, ó, tá? E o fio vai sair aqui do outro lado, ó, quer ver? Vai sair agora, tá? Agora tá descolado, tá? Eu queria que vocês vissem isso aqui, ó. Por isso que o fio não dura muito, tá? Geralmente a gente gasta um fio por celulite, por área. Porque ele acaba, nessa fricção, ele acaba perdendo essa capa protetora e é aí que ele arrebenta, tá? Quando a gente foi fazer essa daqui, que era maior e tinha muita aderência, a gente tinha muita fibra para romper aqui, muita fibrose, ele acabou fazendo isso e eu continuei e ele acabou arrebentando, tá? Então sempre tenham mais de um fio no consultório, sempre tenham um subcisor como alternativa, porque se acontecer alguma coisa com o fio, vocês vão lá e descolem com o subcisor, tá? E vocês vejam que aqui a pele tá totalmente descolada, ó. Ela fica essa pelezinha mais solta em cima, tá? E quando a gente for fazer o curativo, a gente vai fazer um curativo ao redor e vai deixar essa zona do descolamento livre, tá? Porque se a gente fizer isso, a gente vai ter um leve sangramento ali depois, e esse sangramento vai ajudar no tratamento também, vai fazer estímulo de colágeno por liberação de fatores de crescimento, vai fazer uma camada de sangue entre o tecido profundo e o tecido superficial, para a gente também conseguir ter um distanciamento desses tecidos, né, e uma ausência de fibrose, de grudar um tecido no outro de novo, certo? Então a gente vai ter uma melhora do resultado. E o paciente vai deixar esse curativo aqui por 2 dias, tá? Eu peço 48 horas. E a gente vai revisar em 15 dias, que nessa revisão a gente vai decidir se só o descolamento foi suficiente. Vocês vão ver que eu coloquei um antes e depois na aula, que é um antes e depois só de descolamento. A paciente voltou para a gente fazer o radiesse e não foi necessário fazer, tá? Então a gente vai reavaliar essa paciente em 15 dias e vai decidir se vai fazer o radiesse, se vai fazer um Sculptra ou se não vai fazer nada em algumas áreas, tá? Então, pessoal, essa área aqui, ó, é a área que o outro fio de aço arrebentou, tá? Essa aqui a gente conseguiu descolar, essas duas a gente descolou com agulha e a gente vai descolar essa área em que o fio arrebentou com o subcisor, tá? O subcisor é assim, ó, ele vem com uma ponta romba, tá? Vem com essa área onde a gente vai fazer a empunhadura, né? E essa área que é a parte cortante. Então, ela tem uma parte pérfuro cortante e ela vem com essa alça, que a gente vai colocar, a gente vai prender essa alça onde a gente tem a fibrose e a gente vai fazer movimentos em leque, tá? Então a gente faz o movimento em leque e traciona, movimento em leque e traciona, porque a gente vai conseguir romper essa fibrose, tá?
A fibrose aqui nesse lado já está relativamente rompida, né? Porque a gente já utilizou o fio de aço aqui. Mas a gente quer demonstrar a técnica aqui para vocês, ó. Então a gente vai pegando toda a área tratada tá toda anestesiada além da borda, por isso que é importante anestesiar além da borda, tá? E a gente vai tracionando isso aqui. A gente vai provocar com isso um sangramento, né, aqui dentro. Vocês vejam que vocês conseguem ouvir o barulho? São as traves de fibrose sendo rompidas, tá? E a gente vai ter um descolamento da área toda, ó. Então, pessoal, primeiro eu queria mostrar para vocês aqui o lado que foi feito antes. Vocês vejam que como já está perdendo a vasoconstrição da adrenalina, a gente já começa a ter as equimoses, ó, tá? Então, a gente tem equimose em todas as técnicas, tá? Não é em uma só, tá? Como a gente vai fazer um descolamento, óbvio que a gente vai romper vaso com todas elas. Então, aqui foi onde a gente descolou com agulha. Aqui a gente passou o fio e o fio acabou arrebentando. Eu terminei o descolamento com o subcisor. E aqui a gente descolou toda ela com fio, tá? Particularmente, a que eu mais gosto é o fio, tá? Porque o fio, como ele vem rompendo tudo, a gente tem certeza que a gente liquidou toda aquela aderência que a gente tinha em toda aquela área. Quando a gente faz o subcisor, a gente tem que ter o cuidado de revisar toda a área depois para ter certeza que não sobrou nada. Com a agulha, a mesma coisa. O fio não é necessária essa revisão porque eu sei que ele veio cortando desde onde eu coloquei até o ponto de saída, tá? Agora a gente vai fazer o curativo. Eu sempre faço um curativinho pequeno, micropore na zona de entrada. Já teve alguns casos de descolamento com fio que eu tive que fazer um piquezinho com bisturi na ponta de entrada, onde o fio entrou e depois saiu, e aí eu tive que dar um pontinho, tá? Então, se for necessário em algum momento vocês fazerem isso, mas quando fica só o pertuito da agulha, ó, é desnecessário a gente dar ponto, a gente só vai lá e coloca um microporezinho, tá? E aí depois a gente vai microporar, deixando a área central isolada, tá? Então essa microporagem vai pegar parte inferior. Eu vou fazer a microporagem em um deles para vocês verem como é que é, pro filme não ficar chato, porque vai ser exatamente igual em todos, tá? A gente vai fazer superior, inferior e laterais e vai deixar o centro liberado. Eu gosto de colocar 2 camadas de micropore, que a gente tem uma sustentação maior do tecido. E a gente vai pedir para o paciente deixar por 48 horas esses curativos, tá? Depois ele pode tirar em casa. O pós, a gente deixa algum anti-inflamatório, tá? Se necessário. Eu não gosto que o paciente use, eu peço para ele não usar, ele só usar se ele realmente sentir muita dor. Geralmente eu deixo uma nimesulida, mas o analgésico o paciente pode utilizar a hora que quiser. Então, dipirona para quem não tem alergia ou paracetamol, tá? Geralmente fica bastante dolorido nos primeiros dias, mas depois vai ficar só roxo. Então, vai ficar mais dolorido ao toque. Como é uma zona que o paciente vai sentar e vai tocar cada vez que sentar, vai ficar dolorido esses 10, 15 dias, que é o tempo de absorção do roxo, tá? Da nossa equimose. É normal ficar equimose, não é normal ter hematoma, tá? Quando eu aprendi a fazer, a gente não anestesiava com anestesia tumescente. Ainda tem gente que não anestesia com tumescente. Faz anestesia só com um pouquinho de lidocaína, né, para o paciente não sentir o procedimento. Mas faz um sangramento importante ali, faz um hematoma que julgam ser necessário. Eu acho que esse hematoma pode sim ajudar a estimular bastante colágeno, tá? Mas acho que quando a gente faz anestesia tumescente, a gente já faz esse descolamento com anestesia. Então é desnecessário fazer um hematoma, certo? A gente pode fazer só a equimose, que já vai nos ajudar. Então aqui já tá pronto esse curativo, o restante eu vou fazer, tá? Não vou filmar para não ficar chato, como eu falei para vocês, mas o que a gente faz é isso aqui, ó. A gente coloca duas vezes o micropore em cada uma das áreas e deixa essa área central liberada, porque a gente vai fazer uma compressão aqui para manter o anestésico aqui por mais tempo, para manter esse descolamento e para manter o sangue aqui onde eu quero que ele faça o trabalho dele, tá?
O restante eu vou fazer a mesma coisa e eu vou revisar a paciente em 15 dias e vou mostrar para vocês a foto do antes e depois para vocês verem como é que fica somente com o descolamento. E aí a gente vai decidir se vai fazer algum bioestímulo ou algum preenchimento também, tá bom? Muito obrigada!